Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apropriação cultural. Um conceito muito difícil, um pouco subjetivo, que algumas pessoas até levantam um pouco os ânimos para debater sobre, mas que é possível ou é necessário que a gente faça algumas distinções. A primeira delas é que isso tem muito a ver com a relação de povo dominado e povo dominante. Então o que acontece? Se o povo dominado usa algo que é da cultura do povo dominante, vamos dar um exemplo assim, se os povos bárbaros usam o latim, que é algo dos romanos, isso não é apropriação cultural, isso é simplesmente um processo de colonização, de imperialismo. Então o povo dominado usar algo do dominante não se configura enquanto apropriação cultural. Portanto, já matamos um argumento na raiz, que é aquele de, mas agora, então se uma pessoa negra utilizar algo que é europeu, isso também não pode, ou aquelas coisas de asiáticos, etc. Isso a gente já mata na raiz porque não entra dentro desse conceito. Outra coisa que a gente precisa pontuar logo de início é que é comum a troca de objetos culturais, de línguas, de muitas coisas ligadas às culturas entre os povos, né? Isso se dá através de um contato colonizador, ou ainda de um contato entre nações próximas, regiões de fronteira, e no contexto de globalização isso é ainda mais intenso, porque eu tenho um fluxo de pessoas, e dentro da internet eu tenho também uma troca muito grande. Então veja, a troca desses hábitos é comum, tudo bem? Não há nada de apropriação cultural nisso, nas trocas, né? Algo fazer parte, por exemplo, algo que é da cultura, um alimento português ou um alimento de Angola que veio parar no Brasil e que hoje é utilizado na nossa alimentação, isso não se configura de novo, né, como apropriação cultural. A apropriação cultural está restrita a um conceito um pouco específico, delimitado, que a gente já vai chegar lá. Outra coisa que é importante a gente pontuar, deixar claro aqui, é a questão da linguagem. O que acontece? Tudo na nossa vida remete à linguagem, seja ela verbal, em termos do que a gente fala, do que a gente escreve, ou ainda não verbal, o que a gente veste, as imagens. Então veja, no caso específico do turbante, ele se configura enquanto uma linguagem, tudo bem? Então toda linguagem, ela tem uma marcação de um posicionamento. Nesse sentido, a gente chega finalmente na tal da apropriação cultural, que se dá quando o povo dominante pega algo do povo dominado, tudo bem? E nós sabemos que no caso brasileiro, nós temos aí 300 anos de escravidão, né, bem marcadas, tá? E utiliza aquilo, seja fora de contexto ou ainda para fins mercadológicos. E isso é bastante comum, né? Pegar as coisas que, até fetichizar uma cultura para vender algo é bastante recorrente no nosso tempo de globalização. Então isso sim se considera uma apropriação cultural. Quando eu pego algo do povo dominado, utilizo fora de contexto ou ainda para venda, para adquirir lucro a partir disso. Portanto, muito cuidado na hora da discussão de apropriação cultural por conta do seu conceito fechado e por conta dos muitos argumentos que vão ser jogados ao acaso, sem o conhecimento, por exemplo, dessa relação de dominação e dominado e de dominante. Ela é historicamente marcada. Não há como nós fugirmos dessa relação. Não há como a gente falar assim, bom, tudo bem, então o contrário também é verdadeiro. Ou, então agora é apropriação cultural usar hashi. Não, esses argumentos não fazem o menor sentido, porque eles estão fora do contexto. Porque eles estão justamente julgando com quase um ad hominem, né? Eu pego qualquer argumento, uso argumentos de autoridade para tentar justificar o meu posicionamento contrário a tal da apropriação cultural, ou falar que não é apropriação cultural o uso do turbante, por exemplo. Porque as pessoas tiram as coisas de contexto total, né? Falam assim, não, mas a população negra, o que tem eu usar o turbante? Ou no caso de uma outra população, por exemplo, em outro país, vamos pensar no caso dos argelianos, né? Não, mas é totalmente comum os franceses pegarem objetos dos argelianos. Não, houve um massacre, então não é algo comum, tudo bem? Algo normal. É bem importante que essa relação esteja dentro dessa relação de imperialismo, tudo bem? Das noções do que é cultura,
Tá? Então tudo isso tem que estar inserido para que você faça uma discussão no mínimo honesta com relação à apropriação cultural, tudo bem? É uma discussão ainda grande que tem diversos argumentos para todos os lados, mas tem que tomar cuidado, esse é o meu objetivo aqui, com aqueles argumentos que têm pouquíssimo fundamento. Bom, é isso, um abraço e até a próxima.